Fala galera, tudo na paz com vocês? Então, cenário novo! Então, hoje nós teremos mais um vídeo do quadro O que eu andei lendo. Então, se você ainda não me conhece, prazer, meu nome é Justin Hilton e este é o meu canal, o Engenharia e Literatura. Aquele canal nós falamos um pouquinho sobre engenharia e uma imensidade sobre literatura. Então, assim, eu ando muito sumido, né? Como vocês acompanharam aí pelo Instagram, até pelos meus últimos vídeos, né? Que eu estava numa reforma, estava criando esse espaço aqui, né? Meu escritório, estúdio, enfim. Um espaço para eu ter uma maior liberdade com vocês, um espaço para eu gravar meus vídeos de maneira mais à vontade. Aquele outro cenário anterior, né? Que era as duas estantes em L, eu também gostava muito, né? Foi ali onde tudo realmente começou, mas agora realmente eu tenho o espaço dentro da minha casa, enfim, o engenharia e literatura, né? Então hoje vamos falar aqui sobre alguns livros que eu andei lendo, minhas leituras realmente. Não consegui cumprir as minhas TBR de outubro nem de novembro, né? Devido a essa reforma acabava atrapalhando tudo. Então para dezembro não terei TBR, porque a TBR será terminar os livros que eu não consegui terminar de ler este ano. Então eu não vou me programar para ler nada novo e nem vou gravar um vídeo porque os livros que eu já tinha falado que eu iria ler nesses 2 meses vocês já assistiram nas últimas TBR. Então, sem mais delongas, vamos ao que interessa, matar a curiosidade de vocês. O que realmente eu andei lendo. Desde já, não se esqueça de dar aquele joinha. Comenta aqui embaixo também se você já leu algum desses livros. Me indique livros também, né? Quem sabe eu posso trazer livros, né, que foram indicados por vocês aqui para o canal, né? Quem sabe eu posso ter aqui na estante. Já posso até começar a ler, né, para janeiro, né, para 2022. Então, vamos lá, né? Não tá aqui em ordem de que eu finalizei, tá? Eu fui só pegando e joguei tudo aqui, do jeito que ficou a pilha, então vamos lá. Então, primeiro temos aqui Este é o Mar, né, da Mariana Henrique. Se eu não me engano, ela é argentina, não lembro. Vai estrear um quadro novo aqui no canal, que é o Projeto Lendo Autores Latinos, né? Poderia iniciar esse projeto já com esse livro que eu já li, né? Já para posso gravar o vídeo e soltar em janeiro. Então, esse é um livro curtinho, eu comprei super baratinho na Amazon, acho por 6, 7 reais. Sabe aqueles livros que tá barato? Aí você, não, eu vou botar mais um, né? Porque assim, nunca é demais ter mais um livro, né? Então, esse livro aqui, ele trabalha sobre a premissa das luminosas, né? Que são seres mitológicos que... Gente, aqui tá muito calor, tô gravando com minha porta aberta, né? Tá passando gente aí, então, por favor. Então ele trabalha com as luminosas, né? Que são esses seres mitológicos que, tipo assim, eles querem criar uma estrela. Tem outro nome que eu não lembro, eu deveria ter feito marcações nesse livro. Mas vamos assim, que é realmente criar uma estrela para ela ter aquele momento perpétuo. Então, nesse livro, quais seriam essas estrelas, né? Elas falam que cada luminosa ela criou uma estrela, como Kurt Cobain, David Bowie, rapaz, o carinha do Queen, que eu não tô lembrando o nome, né? Meu Deus, como é que eu esqueço? Meu Deus do céu, gente. Esqueci geral o nome do vocalista do Queen, Michael Jackson, tá entendendo? Porque são pessoas que essas luminosas elas tornariam essas pessoas assim estrelas, né? Que é o caso aqui que acontece com um determinado cantor. Eu não vou entrar em muito detalhe neste livro, porque irei gravar uma resenha bem mais detalhada, até que eu já fiz até umas pesquisas aí sobre mitologia e tal, para falar um pouco mais sobre essa questão das luminosas com vocês. Enfim, realmente foi um livro nota 4 de 5, né? Achei fininho, poderia ser um pouquinho maior, acho que daria para explorar mais, mas realmente muito satisfatório, eu gostei muito do livro. Viu? Eu não conhecia a Mariana Henriques, Mariana Henriques. Se você conhecer mais algum livro dela, você coloca aqui embaixo, né? E é pela editora Intrínseca.
O segundo livro que nós temos aqui, eu ganhei de presente de aniversário, né? Como vocês já viram, que é O Labirinto do Fauno, que é o livro do Guilherme Del Toro e da Cornélia Funk. A Cornélia ela é famosa por escrever aquela trilogia do Mundo de Tinta, se não me engano. Eu nunca li. As poucas pessoas que eu vi falar que leram os livros dela gostaram muito, mas que infelizmente parece que ela não decolou muito aqui, né? Gente, esse livro, eu achei esse livro assim, belíssimo, né? Esse corte fenomenal, que eu amo essa cor. Inclusive, eu tenho até uma garrafa d'água dessa cor. Eu acho que é um dos livros mais bonitos da minha estante, também é pela editora Intrínseca, capa dura. Então, aqui nós temos a história de. Ai, meu Deus, como é o nome da garota? De Ofélia. Ela e sua mãe, né, elas estão se mudando. A mãe dela tá grávida, né? Então ela tá se mudando para a casa do padrasto dela, ela junto com a mãe. E a mãe tá grávida do irmão dela, né? Então ela vai para essa casa onde o padrasto dela é uma pessoa que eles estão meio que envolvidos numa guerra, meio que lembra ali uma guerra ali pelo norte da Espanha. Eu não sei direito, não consigo me sintonizar em qual período da história. Mas sintoniza numa guerra ali no norte da Espanha. E ele, o padrasto dela, é um padrasto muito violento. Então, assim, Ofélia, após a morte do seu pai, né, passou por toda essa mudança. Então, o que é que acontece? Ela se sente muito sozinha. E onde é que ela. É, é, como é que se diz assim? Onde é que ela afaga a solidão dela, né? Ela, através dos livros de fantasia dela, então ela começa a passar a solidão através da leitura. Porém, nesse ambiente que ela está, existe realmente um labirinto e, como o próprio nome diz, né, o labirinto do fauno. E tem um fauno lá, que é aquela figura mitológica, que o labirinto seria meio que tipo uma passagem para outro mundo, e no outro mundo as pessoas desse outro mundo estão esperando a princesa Moana, né, que a princesa Moana tinha desaparecido, e meio que dá a entender que a Ofélia é essa princesa Moana, só que o Fauno é aquela criatura assim muito preguiçosa, tal, você começa até a ter raiva do Fauno, e ela precisa cumprir uns certos desafios para a princesa Moana voltar, né? Só que daí acontecem várias coisas na história. Realmente, é um livro, não é uma fantasia, né? É uma fábula. É uma fábula muito bacana. Tem as fadas também, que ela anda com essas fadas e tal, dentro do labirinto, para cumprir essas atividades que são comandadas pelo labirinto do fauno. Então, realmente, chega no momento do livro que você se questiona, né? Se quem é o mal, se realmente é o fauno ou se é o padrasto dela, né? Porque meio que o fauno obriga ela a fazer certas coisas, o padrasto dela tá no meio de uma guerra, então tá todo aquele espírito de violência e tal. Eu achei a escrita desse livro assim, eu tinha muita expectativa, não vou mentir. É uma história boa, é uma história maravilhosa, porém, é, existe o filme que eu acho que é lá pelos anos de 2004, 2005, 2006, né? Então, isso aqui é uma adaptação o filme foi adaptado para livro, né? Nós estamos acostumados ao contrário, o livro ser adaptado a um filme. Então a Cornélia Funk, ela veio, né? Por dentro é belíssimo, né? Ela colocou 19 contos, né? Em cima do roteiro original, nota 3 de 5, né? Se você quiser ler, você não vai se arrepender da leitura e eu recomendo demais que você assista o filme. Eu deveria ter pesquisado em qual stream o filme está disponível, né, gente? Por favor, indique alguns filmes aqui para mim também. Né? Este daqui vai ser gravado resenha também, que este está dentro daquele quadro Os 20 livros mais assustadores de todos os tempos. Então temos aqui O Exorcista, do William Peter Blatty, né? Nessa edição da HarperCollins. Eu achei perfeito, né? Esse corte verde. Então aqui, né? O Exorcista é aquela história, né, gente? Todo mundo já assistiu o filme, eu presumo, ou não a grande maioria, né? Eu achei assim um livro um pouco devagar a leitura, certo?
porém fantástico. Temos muitas coisas a favores e muitas coisas que eu fiquei tipo assim, oi, pra quê? Eu achei que eu não iria conseguir dormir, que eu iria perder noites e noites e noites de sono. Ele está entre os 20 livros mais assustadores de todos os tempos, né? Conforme aquela relação lá do site da Biblioteca do Terror. Deixarei aqui o site aqui embaixo para vocês olharem. Eu pretendo ler todos os 20 livros, né? E trazer resenha de todos os 20 para vocês, gostando ou não. Então, assim, eu não entendi porque ele tá nos 20 livros mais assustadores, porque para mim foi apenas uma leitura normal. Para mim foi a mesma coisa do Labirinto do Fauno. Então, assim, a história ela se centra em torno de uma garota, né? Que é. Deixa eu olhar aqui o nome dela. Eu tinha aberto aqui pra ver o nome dela e acabei não encontrando. Enfim, é Reagan. Trata da história de Reagan, né? E essa garota de 12 anos, um demônio realmente se apossou do corpo dela. E no meio disso tudo, em alguns momentos você se questiona se realmente ela tá com um demônio dentro do corpo ou se é algum problema psiquiátrico. Tá entendendo? No meio da história, a família percorre muitos médicos e tal. Enfim, que a mãe, que não acredita em Deus, ela começa a acreditar que a filha realmente está possuída. Então ela procura um padre que é especialista em exorcismo e tal, são dois padres na realidade. Só que a história se foca mais no padre Carras, porque o padre Carras ele é padre e psiquiatra. Então é aquela coisa, no padre Carras, ciência e religião estão ali, né, andando coladinhas. Só que para realmente ele fazer esse exorcismo, ele tem que estudar a garota para saber se realmente ela não tem um problema psiquiátrico, que muitas coisas que algumas atitudes dela levam a crer que realmente ela tem um problema psiquiátrico. Tá entendendo? Então realmente tem aquelas coisas do filme dela andar assim, com a cabeça para trás, tal, de você tá ali, ela chegar nessa posição muito sei lá, de yoga e lamber sua perna, tal. Tem alguns causos assim realmente, mas que não dá para assustar é, quem nunca leu esse livro por medo, recomendo que leia realmente. Minha nota é 4,5 de 5, né? Um livro fantástico. E assim, com relação ao terror, eu não vi o terror. Então, assim, que me tocou mais nessa história? O que me tocou mais, assim, não foi tanto essa guerra do demônio com o padre, nem do demônio com a garota. O que me tocou mais foi a família. A família, tá entendendo assim? A família tentando curar ela a todo custo, tá entendendo? As pessoas sem querer acreditar. Ela rodou mais de, sei lá, 17, 40 hospitais, 40 médicos, tá entendendo? E ninguém tinha um laudo pra ela. Então, assim, eu acho que o que realmente me tocou nesse livro aqui foi o sofrimento da família é, tentando achar uma cura pra ela, né? Então, realmente é um livro fenomenal. Se você. O filme realmente é muito assustador, mas o livro não é, gente, tá? Então, vale muito a pena a leitura. Sim, gente, eu deixarei todos os links aqui, tá? Desses livros aqui linkados. Se você puder comprá-los através dos meus links. A Amazon irá me dar uma pequena porcentagem em cima da sua compra que não vai alterar em nada o valor final da sua compra. Você tanto pode comprar um livro, um ring light ou qualquer coisa para artigos de limpeza de casa, comida, tal, qualquer coisa você pode comprar através dos meus links, que você de certa maneira irá estar ajudando o canal. Assim, descontraindo um pouco a situação, temos aqui esse livro lindo, né? Que é o Menino Maluquinho, do Ziraldo. Essa daqui é uma edição comemorativa de 40 anos. O Menino Maluquinho é um livro que você se senta e rapidinho lê, né? Porque, enfim, ele é escrito dessa maneira. Realmente é um livro escrito para crianças, só que ele tem uma profundidade muito grande, né? Então,
Eu acho que todo mundo que lê esse livro aqui, ele consegue se identificar um pouco com ele, porque vai lembrar de algum momento da sua infância, né? Daquelas criancices, daquela toda aquela peraltice. Aí, assim, é muito, muito, muito bacana, gente. É uma coisa assim que você lê e já tô quase parando o vídeo aqui para começar a ler novamente. Mas recomendo demais. Nota 5, nota 5, 5 de 5. Então, temos a minha câmera me trollou. Mas vamos continuando, né? Não sei se vocês perceberam, mas tudo bem. Então, aqui nós temos esse mangá maravilhoso que é o Spy vs Family, do Tatsuya Endo, publicado pela Panini, né? Ainda não é uma história completa, está sendo publicada ainda no Brasil. Se eu não me engano, tem até o 6º ou 7º volume. Eu comprei só os 2 primeiros, por enquanto. E aqui nós temos a história do Twilight, né? O Twilight, ele é um espião que foi dado uma missão para ele que ele deve espionar um determinado homem, quase que não sai, né? Porém, a forma dele conseguir chegar a ele precisa ser através de uma escola muito famosa, porque os filhos deste senhor estudam nessa escola. Só que como ele vai conseguir realmente entrar nessa escola, já que ele não possui um filhos, né? Tampouco uma família, né? Porque é uma escola tradicional lá do Japão. Então, ele tem a brilhante ideia de adotar uma criança. Então, ele adota uma menina, né? Que. Ai, não tá aqui. Mas é uma menina muito lindinha. Deixa eu ver se eu acho aqui. Logo aqui. Os 3, né? Essa menina muito fofa. E o que é que acontece? A criança ela é paranormal. Só que o lance não foi bacana dele ser um pai solteiro. Então ele precisa de uma madrasta para essa criança, né? Porém, o que é que acontece? Ele adota uma criança que é paranormal, ele é um espião profissional e para compor essa família, a esposa dele, a então madrasta dessa criança, ela é uma assassina profissional, onde nenhum sabe do outro. Só a criança, como ela é paranormal, ela consegue ler os pensamentos do pai e da mãe, né? Então ela sabe que ela é uma assassina profissional e que ele é um espião profissional. Só que o espião e a assassina não sabem nada um do outro. Então eles compõem essa família porque ele precisa compor a família para entrar no colégio e ela precisa de um disfarce dessa questão de assassina, até para dar uma resposta à sociedade que ela tem um namorado, que ela tem um esposo, enfim. Então, a construção desse primeiro volume deste mangá é justamente isso, a criação dessa família nada convencional e o processo seletivo da criança para entrar no colégio, né? O resto da história, vocês vão acompanhando conforme eu for lendo o mangá. Já que estamos em mangás, temos aqui 2 mangás que já estão. É uma história completa, né? Que é o volume 1 aqui, O Marido do Meu Irmão, e o volume 2, né? Essa história está completa. Então vamos lá. Só para explicar direitinho. O Mike, que é esse gordinho, esse ursinho aqui, né? Ele era casado com o irmão dele, que é gêmeos, que eles eram gêmeos. Porém, o Mike é canadense e o irmão gêmeo dele faleceu, né? Então o Mike é viúvo. Enquanto o Mike era casado com o irmão gêmeo dele, eles tinham um sonho de ir no Japão para que o Mike conhecesse a família dele e conhecesse o Japão. Porém, como o Mike é viúvo, ele durante suas férias ele resolve ir ao Japão realizar esse sonho que era dele, então do seu ex do seu falecido esposo, né? Então, assim, quando esse mangá ele realmente ele trata desse choque de cultura, né? Porque essa questão do homoafetismo, homossexualismo, enfim, não vamos nos ater a termos. Ela é um pouco
travado ainda no Japão, tá entendendo? Ele tem um certo bloqueio. Então essa figura do Mike, então é um choque, né? E o Mike, ele vai quebrando o tabu, né? Até porque tem a criança, né? Que ela fica sabendo que tem um tio que é casado com o marido e começa aquele tipo de pergunta: e 2 homens podem se casar, e 2 mulheres também podem. E a Kana, que é essa criança, já fala sobre isso na escola, já geram burburinhos. Alguns vizinhos começam a olhar para eles de forma estranha, né? Porque não aceitam, enfim, trata desse choque cultural. Porém, essas férias que o Mike passa no Japão são férias lindíssimas, lindíssimas. Eu acabei o segundo volume em prantos, de tanto que eu chorei, né? Então, assim, ele vai mostrando que não é o fato que você é gay que você tem que ser visto de uma certa maneira. O Mike ele vai mostrando que você, independente de sua opção sexual, você é uma pessoa e você é uma pessoa que respeita e uma pessoa que também que merece respeito. Então, o que se passa aqui justamente é isso, são críticas à sociedade com relação a respeito. Então, resumindo esse mangá, aqui em duas palavras é procura de respeito. Eu acho que esse seria uma. Se eu fosse realmente. Se eu fosse, não, eu sou professor, né? Mas enfim, não estou ministrando uma aula por falta de oportunidades. Mas assim, eu acho que se eu fosse professor realmente assim de letras, ou professor de português do ensino médio, até mesmo de sociologia, né? Que é uma das minhas formações, eu enfrentaria a sociedade e colocaria como um livro didático. Didático não, paradidático para as pessoas lerem, né? Porque eu acho que é uma coisa que nossa cultura atual precisa de respeito, enfim, respeitar todos os tipos de diferenças, né? Não só questões sexuais, mas questões, enfim, inúmeras questões aí que eu não vou me delongar. E para finalizar, temos aqui 2 livros de Paulo Coelho, que é o Diário de um Mago e Brida. Eu acho que eu já falei no meu último que eu andei lendo sobre Brida, mas enfim, não custa falar novamente, né? Temos projeto de leitura aqui do canal de Paulo Coelho, porém só vou postar os vídeos em 2022. Em 2022 eu irei postar 6 livros, 6 resenhas de livros de Paulo Coelho, né? O primeiro será o Diário de um Mago, o segundo é o Alquimista, que eu estou lendo, e o terceiro será a Brida. Tanto o Diário de um Mago quanto o Alquimista também foram presentes no meu aniversário. Vou deixar aqui linkado o meu unboxing de aniversário. Se você não assistiu, não custa nada ir lá assistir, né? E aproveita e já manda para todos os seus amigos assistirem também, que muita gente gosta de ver os outros abrindo caixas, né? Tipo eu. Então, temos aqui a história de. É meio que uma coisa assim autobiográfica do Paulo Coelho. Então, aqui começa o livro iniciando um pouco sobre. é, Deixa eu ver um termo aqui que eu possa explicar de uma maneira mais. Ele está sendo iniciado no mundo da magia, no mundo do desconhecido, nos caminhos do universo. Porém, o mestre dele não deixa a cerimônia finalizar, estabelece mais uma atividade ou desafio, enfim, para Paulo Coelho, em que ele terá que buscar essa espada, né, que tem toda uma consagração dessa espada, uma coisa ritualística, que eu não irei entrar nos detalhes, e ele vai percorrer o caminho de Santiago de Compostela, que é onde ele irá realmente encontrar essa espada e provar, tanto para ele como para todos os outros, que ele realmente está apto a seguir esses caminhos do universo. Então, esse livro ele vai narrar realmente essa jornada dele durante todo o caminho de Santiago de Compostela. E é muito interessante porque ele vai narrando a geografia local, igrejas, enfim, todo o caminho que muitas pessoas já fizeram, né? Então, assim, para algumas pessoas, tudo que tem no livro relacionado ao caminho de Santiago de Compostela não é novidade. E assim, ele narra essa trajetória dele. No meio dessa trajetória, ele tem aqui no livro alguns exercícios.
E ele vai praticando esses exercícios conforme ele vai aprendendo com o mestre não, com o guia que está percorrendo com ele este caminho. Porém, a cada passo que ele dá, ele reflete sobre um determinado ponto da vida dele, que essa reflexão nos mexe com o nosso interior e nós que realmente fazemos essa autorreflexão sobre a nossa vida. Então, uma das mensagens que o livro deixa pensar melhor no nosso ego, né? Teremos o vídeo, então vocês poderão acompanhar com mais detalhe realmente a história. Então agora temos o meu maravilhoso, meu preferido. Ele pode escrever mais 500 livros, mas ninguém irá superar Brida. Então esse livro de Brida, ele narra a história de Brida O'Fern, que é uma jovem, acho que de 21 anos, que mora em Dublin, e que ela resolve percorrer o caminho da magia. Então ela busca um mago para o mago iniciá-la no caminho da magia, não deu muito certo ali. E ela vai para uma determinada mulher. Os caminhos que ela percorre fazem com que ela chegue a esta determinada mulher que será a sua sacerdotisa, assim, vamos dizer dessa maneira. E, e aí se trava, ela aprende a ler tarô e coisas do tipo, tem visões do passado. Então ela descobre que as almas elas podem estar aqui, que realmente a nossa missão na Terra é nós encontrarmos a nossa alma gêmea. Então fala muito o livro, ele fala muito sobre amor e sobre todo esse percurso. É mais um livro de Paulo Coelho que nos remete ao nosso interior e é um livro assim fantástico. Eu já li, eu acredito, umas 10 vezes eu já li Brida. Me julguem, me julguem. Eu amo, é um dos meus livros favoritos. Tá no meu top 10. E é isso, não tenho que mudar. Brida é Brida, né? Ambos são da editora Paralela, né? Estou nessa versão aqui lindíssima. Tô comprando todos os livros, quer dizer, comprando não, né? Porque só comprei Brida. Aí eu tenho mais alguns que eu ganhei de presente de aniversário, né? Vou deixar novamente aqui o meu link do unboxing de aniversário, tá? 1, 2 e 3. Foram 3 vídeos os meus presentes desse ano, né? Então, a você que chegou até aqui, meu muito obrigado. Espero que goste do conteúdo. E detalhe, estou deixando aqui embaixo a minha wishlist. Caso você queira me presentear com algum livro para eu trazer esse livro aqui para o canal. Você que é autor, quer ver sua obra sendo divulgada aqui, entre em contato através das redes sociais aqui embaixo. Certo que teremos o maior prazer de divulgar a literatura nacional aqui também. Então, um grande beijo e até a próxima. E não se esqueça de curtir e compartilhar. E comenta aqui também que eu quero ver as suas impressões sobre o meu conteúdo e me diga novos conteúdos para que eu possa trazer para você, tá certo? Então agora realmente é um tchau.